E agora sim, chegou a hora tão esperada. Vamos falar das 5 lutas do card principal do UFC 283, que tá maravilhoso. Duas disputas de cinturão, dois brasileiros disputando o cinturão, Glovão da Massa, o Glover Teixeira, e o Daico, o Deus da Guerra, Daverson Figueiredo. Duas disputas impressionantes. Então vamos falar dessas duas lutas e das outras 3 lutas do card principal. Primeiro, roda a vinheta aí. Vinheta rodada, agora tá na hora de você deixar o seu like. Se você não se inscreveu no canal ainda, safado, se inscreve no canal, cara. Você tá perdendo tempo, tá perdendo notificações aí dos vídeos importantes que a gente tá lançando. Tem muita novidade mais para sair na semana que vem. Então se inscreve logo aí, ativa as notificações, deixa de ser bobão. Agora sim, vamos para as lutas. E a primeira luta do card principal é uma luta do peso meio pesado. O escocês Paul Craig vai enfrentar o brasileiro Johnny Walker. Vamos falar primeiro aqui do Johnny Walker, que tem 26 lutas na carreira, são 19 vitórias e 7 derrotas, 15 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 1 por pontos. As suas 7 derrotas, 4 foram por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. O Johnny Walker, que vem de vitória, finalizou o Ion Cutelaba em setembro do ano passado. Antes disso, ele vinha de 2 derrotas seguidas, Thiago Marreta e Jamahal Hill, que nocauteou ele ainda no primeiro round com aquele soco esquisito. Dá uma olhada depois aí no próprio YouTube, no nocaute que o Jamahal Hill aplicou no Johnny Walker. Se você não viu esse nocaute, você precisa ver, porque foi meio fora das regras da física, foi algo assim bem engraçado até de se ver, triste pro lutador, é claro. Vai enfrentar o Paul Craig, escocês, que tem 22 lutas na carreira, são 16 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. Ele que das 16 vitórias, 3 apenas por nocaute, 13 por finalização, nunca ganhou de ninguém por pontos. E as suas derrotas, as suas 5 derrotas, são 3 por nocaute, 1 por finalização e 1 por pontos. E ele ainda tem um empate na carreira, ou seja, de 22 lutas, 20 terminaram antes do tempo normal, antes de soar o gongo final. Terminaram ou por nocaute ou por finalização, tanto vitórias quanto derrotas. O Paul Craig, que tem 4 vitórias nas últimas 5 lutas. Ele perdeu a última para o Volkan Ozdemir, perdeu por decisão, inclusive, foi a primeira derrota dele por decisão. Mas ele vinha de 4 vitórias seguidas, então é um cara perigosíssimo. As casas de apostas estão dando favoritismo para o Johnny Walker, com odd de 1.58 contra 2.62 do escocês. Eu acredito em uma luta bacana, com o escocês tentando levar essa luta para o chão, Johnny Walker controlando a distância, conectando mais golpes, vencendo por pontos e, se possível, até nocauteando. 3 derrotas do Paul Craig foram por nocaute, ou seja, o queixo é o ponto fraco dele e nocaute é justamente o ponto forte do Johnny Walker. Então, um nocaute pode vir aí. Vamos dar uma olhada na próxima luta. A segunda luta do card principal é uma luta do peso mosca feminino. A americana Lauren Murphy vai enfrentar a brasileira Jéssica Andrade, a Jéssica Batistaca. Vamos falar da Jéssica primeiro, que tem 32 lutas na carreira, são 23 vitórias e 9 derrotas. Das suas 23 vitórias, 9 foram por nocaute, 8 por finalização e 6 por pontos. As suas 9 derrotas foram 4 por nocaute, 2 por finalização e 3 por pontos. Ela que vem de 2 vitórias seguidas, Cíntia Calvillo e Amandinha Lemos. E nas últimas 5 lutas ela só tem 2 derrotas. Perdeu para Rose Namajunas e perdeu para Valentina Shevchenko, mas até aí tudo bem, porque todo mundo perde para Valentina Shevchenko. Vai enfrentar a Lauren Murphy, que tem 21 lutas na carreira, são 16 vitórias e 5 derrotas, 8 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 7 por pontos. As suas 5 derrotas foi 1 nocaute e perdeu 4 por pontos. A Lauren Murphy, que vem de vitória contra a Miesha Tate, venceu por pontos em julho de 2022 e tem 4 vitórias nas últimas 5 lutas. Perdeu apenas para Valentina Shevchenko, mas como a gente já sabe, todo mundo perde para Valentina Shevchenko, né? Essa é uma luta de super favorito. A Jéssica Batistaca, brasileira, está com a odd de 1,20 contra 5,2 da americana. Ou seja, o mercado espera um atropelo
da Jéssica Batistaca para cima da Lauren Murphy, um nocaute rápido e até uma finalização se ela vacilar. Esperamos que realmente isso aconteça e realmente a Jéssica Batistaca venha com sangue nos olhos, com aquele cabelinho azul e vontade de nocautear que a gente quer ver. Vamos falar da próxima luta agora. Próxima luta, luta do peso meio-médio, o brasileiro Gilbert Burns, o Durinho, vai enfrentar o Neil Magny, a sensação haitiana. Vamos falar primeiro aqui do Gilbert Durinho. 25 lutas na carreira, 20 vitórias e 5 derrotas, 6 vitórias por nocaute, 8 por finalização e 6 por pontos. Suas 5 derrotas foram 2 nocautes e 3 por pontos. O Gilbert Durinho que vem de derrota para o Khamzat Chimaev, mas tem 3 vitórias nas últimas 5 lutas. Perdeu apenas para o Chimaev e perdeu para o Kamaru Usman também em fevereiro de 2021. A última luta dele foi em abril do ano passado. Vai enfrentar o Neil Magny, a sensação haitiana, que tem 36 lutas na carreira, 27 vitórias e 9 derrotas. São 7 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 16 por pontos. As suas 9 derrotas foram 2 por nocaute, 5 por finalização e 2 por ponto. Neil Magny que vem de vitória contra o Daniel Rodrigues em novembro do ano passado e tem 3 vitórias nas últimas 5 lutas. Tem derrota para o Rakhmonov e para o Michael Chiesa. A última luta dele, como eu disse, foi em novembro de 2022. Mais uma luta com super favoritismo de odds voltado para o brasileiro, que está com a odd de 1.22 contra 5.1 do Neil Magny. O Durinho que tem como ponto forte, um dos pontos fortes, a finalização, pode explorar isso para utilizar justamente o que é o ponto fraco do Neil Magny, que é o solo, onde ele perdeu a maioria das lutas dele. Esperamos que realmente o Durinho encontre o caminho das pedras aí e consiga vencer essa luta. Vamos falar agora de defesa de cinturão. Vamos para as 2 últimas lutas do card principal, que valem o cinturão, que valem o título mundial. Vamos falar então da próxima luta. Agora é hora de luta de gente grande, mais ou menos, né? Daverson Figueiredo e Brandon Moreno vão disputar o cinturão do peso mosca. Eu brinco a questão de mais ou menos, é porque o Daverson Figueiredo tem 1,65 de altura e o Brandon Moreno tem 1,70. Vamos falar aqui primeiro do Daverson, o Daiko, deus da guerra, que tem 24 lutas na carreira, são 21 vitórias, apenas 2 derrotas e um empate. Empate esse justamente com o Brandon Moreno. As suas 21 vitórias foram 9 por nocaute, 8 por finalização e 4 por pontos. Suas 2 derrotas foi uma por finalização também para o Brandon Moreno, uma por pontos. Como eu disse, ele tem um empate também justamente com o Brandon Moreno. O Daiko, as últimas 3 lutas dele foram justamente com o Brandon Moreno, eles vão para a 4ª luta deles e de acordo com a própria direção do UFC, a última. Quem perder agora não vai ter chance de revanche, pelo menos não contra esse mesmo oponente. A última luta, o Daiko venceu por decisão unânime e foi em janeiro do ano passado. O Brandon Moreno, o bebê assassino, tem 28 lutas na carreira, são 20 vitórias, 6 derrotas e 2 empates. São 4 vitórias por nocaute, 11 por finalização e 5 por pontos. As suas 6 derrotas foram por decisão. Brandon Moreno que nunca foi nocauteado e nunca foi finalizado. Diferente do Daverson, o Brandon lutou no meio do ano passado contra o Kai Kara France em julho de 2022. Foi uma luta valendo o cinturão interino da divisão e ele venceu, ele nocauteou o Kai Kara no 3º round, no finalzinho já do 3º round, ficou com esse cinturão. Então a luta de amanhã vale pela unificação do cinturão dos pesos moscas. Aqui nós temos uma luta com leve favoritismo para o Brandon Moreno, odd de 1.87 contra 2,12 do Daverson, ou seja, uma luta bem equilibrada por odds. E no octógono tem tudo para ser uma luta extremamente equilibrada também. Eu acredito que o Brandon Moreno deva vencer essa luta, deva conectar mais golpes. Ele é um cara mais técnico, tem sido mais rápido nas suas últimas lutas, mais agressivo, então eu, com pesar no coração, acredito que Brandon Moreno deva vencer essa luta para cima do Daiko. E agora, última luta da noite. Glovão Teixeira vai enfrentar o Jamahal Hill, valendo o cinturão dos pesos meio pesados. Vamos dar uma olhada nessa luta então. Luta do peso meio pesado, a luta principal do evento. Glover Teixeira vai enfrentar Jamahal Hill. Vamos falar aqui primeiro
sobre o Glover Teixeira, o Glovão da massa, como a galera costuma chamar. O Glover, que já tem 43 anos e tem 33 vitórias e 8 derrotas na sua carreira em 41 lutas, são 18 vitórias por nocaute, 10 por finalização e apenas 5 por pontos. Nas suas 8 derrotas foram 3 por nocaute, 1 por finalização e 4 por pontos. Glover Teixeira, que vem de derrota para o Jiri Prochazka numa disputa de cinturão também em junho do ano passado, onde ele foi finalizado. Ele estava vencendo a luta, cometeu um erro e foi finalizado pelo Jiri Prochazka. Uma baita infelicidade ali, uma falta de sorte do Glovão, que só tem essa derrota aí nas últimas 5 lutas, tá? Ele vinha de 4 vitórias seguidas, vencendo o Jan Blachowicz, Thiago Santos, Anthony Smith, Nikita Krylov, Ion Cutelaba e por aí vai. Vai enfrentar agora Jamahal Sweet Dreams Hill, ou Jamahal Hill, que tem 13 lutas na carreira, são 11 vitórias, 1 derrota e 1 no contest. Suas 11 vitórias foram 7 por nocaute e 4 por pontos, nunca finalizou ninguém, porque ele não é o negócio dele. E a sua única derrota foi por nocaute. Jamahal Hill, que vem de uma sequência de 3 vitórias seguidas. Ele perdeu para o Paul Craig, que foi nocauteado em 2021, depois venceu Jimmy Crute, Johnny Walker e Thiago Santos Marreta em agosto do ano passado. Nessa luta aqui, o Jamahal Hill é o favorito por odds, com odd de 1,80 contra 2,24 do Glovão, e o mercado entende que, apesar de um leve favoritismo, o Jamahal é favorito em vir para cima, já querer conectar logo os golpes. Ele que tem uma mão muito pesada, pode conseguir o nocaute já no começo da luta, mas a gente não pode esquecer que o Glovão também tem uma mão pesada e, melhor, tem um solo primoroso. O Glover pode, se perceber que em pé não está funcionando as coisas ali, pode levar essa luta para o chão e finalizar ela ali, aí o Jamahal não vai ter chance se essa luta for para águas profundas. Eu estou torcendo muito para que o Glover consiga se esquivar dos golpes pesados do Jamahal, ou mesmo que o Jamahal conecte alguns golpes, que o queixo do Glover ainda aguente essas mãos pesadas aí, para que ele possa fintar, levar para o chão e manter essa cinta aqui no Brasil. É isso. E aí, o que você acha dessas lutas? Você acha que vai ter alguma coisa diferente? Você acha que a gente vai ter alguma zebra? Não concorda com o que eu disse aqui? Concorda com o que eu falei? O que você acha? Deixa nos comentários aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu e não deixou um like, você é um sem vergonha. Faz isso agora, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Os